coisa a acontecer em torno de nós. Alguns notamos, outros não. Mas o trabalho é todo em nosso favor e em favor da nossa mudança. Vou pedir para que acompanhem a leitura. Por favor, senta. Cujo título é Discípulos. A mensagem é trazida da espiritualidade através de Chico Xavier, e a mensagem é de Emmanuel, que vai buscar o versículo em Lucas, que fala de uma afirmação de Jesus muito importante para nós, que diz: e qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. E Emmanuel comenta: os círculos cristãos de todos os matizes permanecem repletos de estudantes que se classificam no discipulado de Jesus com inexcedível entusiasmo verbal, como se a ligação legítima com o Mestre estivesse circunscrita a problemas de palavras. Na realidade, porém, o Evangelho não deixa dúvidas a esse respeito. A vida de cada criatura consciente é um conjunto de deveres para consigo mesma, para com a família de corações que se agrupam em torno dos seus sentimentos e para com a humanidade inteira. E não é tão fácil desempenhar todas essas obrigações com a aprovação plena das diretrizes evangélicas. Imprescindível se faz eliminar as arestas do próprio temperamento, garantindo o equilíbrio que nos é particular, contribuir com eficiência em favor de quantos nos cercam o caminho, dando a cada um o que lhe pertence, e servir a comunidade, de cujo quadro fazemos parte. Sem que nos retifiquemos, não corrigiremos o roteiro em que marchamos. Árvores tortas não projetam imagens irrepreensíveis. Se buscamos a sublimação com o Cristo, ouçamos os ensinamentos divinos para sermos discípulos dele, é necessário nos disponhamos com firmeza a conduzir a cruz de nossos testemunhos de assimilação do bem, acompanhando-lhe os passos. Aprendizes existem que levam consigo o madeiro das provas salvadoras, mas não seguem o Senhor por se confiarem à revolta através do endurecimento e da fuga. Outros aparecem seguindo o Mestre nas frases bem feitas, mas não carregam a cruz que lhes toca, abandonando-a à porta de vizinhos e companheiros. Dever e renovação. Serviço e aprimoramento. Ação e progresso. Responsabilidade e crescimento espiritual. Aceitação dos impositivos do bem e obediência aos padrões do Senhor. Somente depois de semelhantes aquisições é que atingiremos a verdadeira comunhão com o Divino Mestre. Fechar os nossos olhos durante alguns instantes para fazer silêncio em relação ao ruído do mundo. Estamos reunidos em paz para compenetrarmos-nos das mensagens do Cristo e de seus inúmeros exemplos e daqueles que se lhe seguiram. Então, com paz no coração, vamos colocar em nossa tela mental a figura excelsa de Jesus. Como na leitura, buscaremos em conjunto o ânimo, a força para a nossa transformação. Nosso guia e modelo és tu, Jesus. Pese embora, Mestre querido, nossas inúmeras dificuldades em vencer estes atavismos, estes conceitos, estas amarguras, quiçá, estas dores que teimam. Tu nos mostrastes que somos filhos de Deus
e que a luz está, sempre esteve e sempre estará em nós. Buscando-te nesta manhã, é essa luz interior que buscamos para que ela brilhe, a fim de que aonde estivermos, sejamos também luz para o nosso próximo. Iluminando-nos, iluminamos. Foi este o teu ensino para nós, quando convidastes os teus discípulos a curar, a visitar os enfermos, a falar da mensagem de um novo reino. E é por isso que aqui estamos todos, Jesus, para buscar os teus ensinos, aplicando-os em nossa existência. Esta manhã, preenche-nos a alma, renova cada uma de nossas células, brilhando, iluminadas pela tua doce presença. É uma convicção, Jesus, pois que se nos reunimos em teu nome, e aqui tu estás. Teus benfeitores nos auxiliam, não para abandonar a nossa cruz, mas para nos dar o ânimo e a alegria interior que afasta qualquer sentimento menos feliz. É essa sintonia que buscamos, Jesus, todos nós. Assim, sabendo que aquilo que de bom nós produzirmos nesta manhã beneficiará a tantos, anônimos para nós, conhecidos até pelas notícias difíceis, que abarcam grandes grupos em dificuldade, mas também aqueles que convivem conosco. Todos beneficiarão, pois que em tua companhia, Jesus, a luz ilumina-nos no conhecimento e ilumina-nos por dentro. Em teu nome, iniciamos o singelo encontro desta manhã, certeza de que permaneces conosco. Mais uma vez, muito bom dia a todos. Sintam esta energia da natureza, este convite constante para que nós granjeemos forças para ser aquilo que às vezes ainda não queremos, mas nós queremos o nosso brilho a funcionar, a melhorar o nosso ambiente interior e a colaborar com quem quer que esteja conosco. Isso dá-nos uma alegria tão grande que depois não vai havendo espaço para tristeza nem para amarguras, não abandonando-as porque precisamos trabalhá-las e perceber como é que elas chegaram, como é que elas se fixaram e como é que nós as iremos alterar. Mas agora é momento de buscar, está bem? Amparo não nos falta. Gostaria de saber quem está a vir a casa pela primeira vez. Muito bem. É a primeira vez que vem a uma casa espírita? Já conhece? Muito bem. Não conhece nada? Já estudou alguma coisa? Tem alguma ideia? Não? Então, olha, no final estaremos disponíveis para algum auxílio, está bem? Alguma orientação que necessite. O resto não, está bem? Brincadeirinha. Hoje, aliás, antes de falar no tema, deixe-nos dar aqui algumas notas. Este que vocês veem aqui, esta nota, a casa não é apenas um refúgio de madeira ou alvenaria, é o lar onde a união e o companheirismo se desenvolvem. Se o meu caminhar não está por aí é porque eu tenho problemas, é normal, gente, é comum, mas esse é o objetivo. O objetivo não é sermos melhores uns do que os outros, querermos morrer com a razão, né, que é outro equívoco, não. O objetivo é desenvolver esse companheirismo, não para que nos fechemos em nós próprios, mas que também o nosso lar tenha as fronteiras alargadas. Tá bem? Porque quando estamos bem, nós queremos sempre mais. É assim? Nós queremos dividir as coisas. Então ter isto como um mote. Mas hoje, Casimiro, a vida está difícil, não há muita compreensão. Então vamos trabalhar para aí. Combinado? Trabalhar para aí começa pelas emoções. É o que eu quero, não é aquilo que eu vou fazer. As ações virão como consequência. Amigos comundantes? Eu não vim para falar disto, não é? Muito bem. Dentro do nosso manancial de interesse na casa espírita, é que cada um de nós seja livre
não termos uma dependência propriamente da casa espírita. Porque Jesus foi muito claro com aquela jovem na Samaria que estava no poço, e ela pergunta, não vou entrar aqui em detalhes porque ela pergunta, ou deixa de perguntar, havia ali uma dissensão entre judeus e samaritanos, e ela pergunta, aonde é que é justo ou lícito, aonde é melhor, onde é correto venerar a Deus? Ali, na igreja, vamos chamar assim, no templo de Samaria ou da Judeia? Onde é que era? Né? E Jesus diz-lhe que haverá tempo em que o homem adorará a Deus no seu íntimo. Isto implica que nós não necessitemos de organização, entre ajuda para estudarmos e crescermos? Não. Significa que no futuro, a religião, melhor dizendo, a religiosidade estará no nosso íntimo. Nós vamos nos ligar a Deus naturalmente. Não precisaremos de nomes e títulos, porque a verdade como um seu todo já estará conosco. Então, estando na doutrina espírita, é para viver a filosofia da doutrina espírita dentro da casa, é facto, mas lá fora, essencialmente. No lar, na rua, porque é aí que nós vamos demonstrar aquilo que a luz de Jesus acendeu também em nós. Isto é como uma velinha, né? Uma acende a outra e a coisa vai. Então, para que nós não criemos uma dependência, mas façamos por gosto. Eu gosto de conhecer a doutrina espírita, eu sei que luz é que ela me traz para a minha vida, aí o estudo é importante. Aí é que entra o estudo, o conhecimento. Por isso nós temos uma biblioteca a funcionar. Não dá mais, gente, para nós continuarmos a querer mudar a nossa vida sem perceber o que é a nossa vida. De onde nós vamos, para onde é que nós... De onde é que nós vimos, em boa verdade? Que relações temos? Por que as coisas acontecem? Gente, são perguntas do dia a dia. Eu sei que para muita gente que já vem cá há bastante tempo, que estudamos, estamos nos grupos, parece que estamos a falar de coisas que já sabemos e não tem interesse. Gente, isso é um clique, é um momento na nossa vida de despertamento. Eu vou só dizer uma coisa assim, muito simples. Aliás, não precisam levantar a mão. Eu vou dizer. Para quem não... É só para não ficar embaraçoso, tá? Quem não leu ainda o Livro dos Espíritos, porque chegou agora, tudo bem. Porque chegou há pouco tempo, também tudo bem, ainda estou me ambientando. Mas para quem já está mais tempo na doutrina espírita, o Livro dos Espíritos... Quem é o Livro dos Espíritos mesmo? É de Espíritos, né? Gente do céu! Então eu quero saber o que se passa na espiritualidade. Vou perguntar para quem? Perguntar para a Sara, perguntar para o Casimiro, para o Francisco. Não é assim? Não. Pergunto para quem? Para os Espíritos. Não é? Eles é que sabem melhor como é que eles estão. Ora, mas para isso eu preciso realmente ler o Livro dos Espíritos. Então meu pedido é, não desencarnem, por favor, não morram, não passem para a espiritualidade sem ter lido o Livro dos Espíritos. Não façam isso. Estudar. Primeiro ler, depois estudar, né? Eu penso que é o caminho de todos nós. Está bem? O estudo é uma grande sequência, Sara. Obrigado. Conhecer esses meandros. Eu não vou fazer agora nenhum estudo sobre o Livro dos Espíritos, não é essa a ideia. Mas muitos de nós, eu vou lançar esse desafio, questionamos Deus, a sua existência. Mesmo embora nos nossos lábios, muitas vezes, eu acredito em Deus. Eu tenho fé plena. Aí vem um problema. Será que estava na lei? Não se enganaram na morada? Olha, estamos ali a ler a questão da cruz, não é? Vamos ler a mensagem de Emmanuel. E nem sempre, cá entre nós, que ninguém nos escute. Apesar de saber o que sabemos, nós encaramos bem a ideia de que aquela cruz é mesmo nossa. Lá foi a Uber ou o PS que entregou errado. A etiqueta nem era minha, estava com outro nome. Pois, mas se calhar era outro nome de outra encarnação. Não sei. Então, essa estrutura de perceber, por exemplo, Deus, como está logo no início do Livro dos Espíritos, vai nos dar uma primeira lógica. Que é, ou eu consigo perceber-me de que realmente há uma causa inteligente, força criadora de tudo que existe, e portanto não há o caos,
Então eu vou me encaixar e tentar perceber as respostas, porque as perguntas confesso que ainda não sei fazer. Então eu começo a trabalhar e crescer dentro de uma filosofia de vida. Até lá, eu vou ouvindo, que é o que nós fazemos muitas vezes. Eu vou ouvir o padre, eu vou ouvir o pastor evangélico, seja como for, mas é o ponto de vista dele. Percebem a diferença? E o meu ponto de vista? Observando aquilo que está ao meu lado. Então a biblioteca funciona justamente para isso, para nos dar autonomia de conhecimento. Então para que serve a casa espírita? Para trabalharmos em conjunto. Como eu disse agora há pouco, o padre tem uma visão, o evangélico tem outra, o espírita tem outra. Mas quantos padres há? Quantos pastores? Quantos espíritas? Portanto, quantos pontos de vista? Então, trabalhando em conjunto, vamos descobrir coisas que nós não sabemos, que não havíamos percebido, não tinha pensado por esse lado. Espírito aberto. Tudo bem? Então, fica aqui o nosso convite para que estudemos a doutrina espírita, que busquemos a biblioteca, ou então adquiramos livros, mas que estudemos por modo próprio. Está bem? Amigos comudantes? Sim. Sim, de certeza? Sim. Então, lembrando que este é um trabalho espiritual. Mas, Casimiro, a gente veio para ouvir aqui umas coisas. Pois, mas muitas coisas estão a acontecer. Porque o nosso conjunto de ideias, o nosso objetivo, funciona buscando algo em comum, que é a nossa melhoria. Alguém saiu de casa para não melhorar? Olha, saímos para quê? Para nos melhorarmos, para nos sentirmos melhores, para vencer algumas dificuldades. Olha que bom. Isso não torna um objetivo muito próximo uns dos outros? Torna, podem dizer que sim, está bem? Não tem problema. Sim, torna, claro que torna. Mas as dificuldades são diferentes. São, mas o objetivo é o mesmo. É vencer essas dificuldades. Aí temos métodos. Estudá-las, conhecê-las, fugir um pouquinho enquanto não suporto bem o processo, mas todos juntos vamos vencer isto. Está bem? Ora, se temos algo em comum, Cristo está cá e o trabalho é espiritual. Nós estamos a juntar vontades. Um dia, quando compreendemos melhor isto, meu Deus, a vida muda muito. Está bem? Então, o que é que nós vamos estudar? O céu. Não, tenho que falar isto com alguma. O céu e o inferno. Parece que vamos ver um filme, não é? Não. O Céu e o Inferno é um livro muitíssimo interessante. Que 50% dele está na Revista Espírita. E Allan Kardec o que é que faz? Ele vai buscar... Adorei isso. Não, como é que chama, perdão? Sérgio. Ô Sérgio, eu adorei isso por quê? Porque muda a luz, não é? Isso é bom. Não tem problema nenhum, Sérgio. É prazer em conhecê-lo. Ok. Tá bem, Sérgio? Então, muda... aliás, na Revista Espírita está cerca de 50% deste livro. E o que é que faz Allan Kardec? Ele pega muito material da Revista Espírita e diz assim: eu consigo enfeixar uma série de informações vindas da espiritualidade com testemunhos vivos sobre questões também filosóficas sobre o que é o céu, o que é o inferno, e por aí adiante, e faz um livro. O livro é fantástico, é muito simples de ser lido, entre outras coisas. Embora a parte filosófica obrigue-nos a abrir muito o coração e a mente para conceitos que muitas vezes estão enraizados, então eu sugiro a leitura deste livro. Algum de nós vai para o céu ou para o inferno quando desencarnar, já agora? Se pensarmos em ir para um sítio deste, seja lá como for, leia um livro. Nós, quando vamos viajar para um sítio qualquer, nós procuramos saber, não é, como é que vai ser o clima. Não é? A gente não faz isso? Procura ver qual é a moeda, se vai ter hotel ou não, não é? Se por onde eu vou pousar é perto onde eu quero ir. Então, céu e inferno. O título é bastante sugestivo, não é? Muito bem. Então, até como João Paulo II, isso foi em 88, ele faz referência e desmistifica muito deste processo na mente da maior parte da sociedade católica, em que diz que o céu e o inferno é um estado de consciência. Muito divulgada essa informação na encíclica? Não, muito pouco. Porque a nós ainda interessa muito perceber que vamos para um sítio. Nós materializamos os nossos pensamentos. Nós ainda não conseguimos propriamente nos libertar da questão da finitude do homem. Né? Tem um fim, vamos para ali e está resolvido. Não, gente, a notícia é outra. A vida não cessa. É
impressionante o número de lugares que vamos conhecer, a imensidão deste espaço, o número de relações, de progresso que ainda temos para alcançar. Então a vida não para, gente. Nós estamos aqui de passagem. Eu vou repetir isto de forma a que não fique apenas pelo ouvido, mas que entre na nossa emoção. Vejam lá se vocês captam isto. Nós estamos aqui de passagem. Se eu estou aqui de passagem, para que os problemas são tão grandes? Eu sendo um conjunto de emoções, por que eu ainda não me liberto e percebo que a vida é plena? Ela não cessa. Eu só estou a vestir de maneira mais densa algum conjunto de células que se agregam porque eu tenho um magnetismo impressionante. Todos nós o temos. Tanto recebemos quanto doamos, mas é só isso. Nós somos espíritos livres. Agora, de certa forma, ligados a uma densidade que não nos permite perceber todo o nosso potencial. Mas nós perdemos o nosso potencial? Voltamos a Jesus. Vós podeis fazer isto e muito mais. Porque Ele olha para nós enquanto espíritos. E nós não olhamos para nós enquanto espíritos. Daí os problemas e as dores e as amarguras se manterem, ou estarem sempre ali, à altura da nossa pele. Então é interessante. Quando nós pensamos no céu e no inferno, desmaterializando-o, então, peraí, eu não estou à espera de lugar nenhum. Eu não vou nem para o céu, nem para o inferno. Eu estou no céu ou no inferno, já que é um estado de consciência. Posso estar também no limbo, não é? Que é aquele lugar bonito que se criou para as crianças, já que não havia grande solução. Então, este livro, gente, é maravilhoso. Maravilhoso. Quem não leu, não desencarne. Não morram. Está bem? Combinado? Não vale. Eu não vou ler então e não morro. Não funciona. Está bem? Então vamos lá. O que é que nós vamos ver hoje? Na semana passada falamos sobre o Dr. Demer, falecido em Albi, 25 de janeiro de 1865. Aqui só tem a imagem dele por um detalhe. É que ele vai aparecer no estudo que vamos fazer a seguir. Na semana passada, tivemos a oportunidade de o conhecer. Alma elevadíssima. Que até nos espantou e muito conhecer não só o seu caráter, mas o resultado do seu caráter. Ou seja, consequências do seu comportamento. Isso é maravilhoso. Ora, e agora, como estamos na parte 2, no capítulo sobre espíritos felizes. Ou seja, é o testemunho de um espírito que desencarna, morre, não tem problema nenhum. Ele desencarna e é um espírito feliz, porque é um espírito de bem. Ele liberta-se da matéria. Morreu. Tá bem? Então o que aconteceu depois? Vamos falar sobre esta senhora. É a viúva Foulon, nascida Volis, que é o primeiro nome dela, mas depois de casada ela ficou conhecida como Foulon. E detalhe, não há outro nome que se encontre. Pesquisa-se, não se encontra outro nome. É mesmo este. Não se utilizava muito o primeiro nome, né? Em algumas sociedades utiliza-se mais. Então não há muito sobre ela. Uma questão que vamos conversar, até para percebermos depois as mensagens que são recebidas, é que Allan Kardec, quando está a fazer o Evangelho segundo o Espiritismo, ele tem necessidade de sair de Paris, porque os pedidos eram tantos que ele não conseguia a concentração necessária. Para quem já leu o Evangelho, quem o estuda, percebe claramente que ali é um tratamento de psicoterapia, porque nos traz a mensagem do Cristo de forma muito clara clara e simples até, e nos coloca sempre na perspectiva da nossa melhoria íntima. Às vezes dói, porque há partes ali que vão contra os nossos interesses, mas é o Evangelho do Cristo, é a tal mudança. E ele precisava de algum recato. Já posso dizer que ele estava meio adoentado naquela altura pelo número excessivo de compromissos que tinha. Então ele vai para onde? Ele vai para Havre. Aqui, ela faleceu
em Antibes, mas ela vivia em Havre. E nessa altura, Allan Kardec vai para lá para ter uma zona de sossego. Ele aluga lá uma cabana e fica por ali. E ele está perto de quem? Desta senhora, nesta altura. Esta é uma descoberta que se tem feito sobre uns manuscritos de Allan Kardec, que andaram escondidos durante muito tempo, arquivados, não vamos entrar em detalhes, mas que hoje começam a vir ao de cima e conseguem-se encontrar isto. Não é fácil, ainda há pouca informação. Mas é interessante que isso ajuda-nos a perceber como é que Allan Kardec tem esta amizade. Uma das cartas de Allan Kardec, à altura em que está a fazer o Evangelho, em 63, portanto, 62, 63, ele estava a elaborá-lo, ele manda uma das cartas a Amélie Baudet, sua esposa, a dizer que conheceu Foulon. E num dos dias em que ele foi visitar, ficou tarde, não sei se chovia, não fica bem claro, ele fica como que retido. Então ele escreve a Amélie Baudet que comeu uma torta de ameixas, uma tarte de ameixas. É torta, não é? Porque é doce, né? É tarte? É tarte. Perdoe-me também, culinária é o meu forte. E que estava deliciosa. E na carta percebe-se que a Amélie Baudet já era amiga dessa senhora. Okay? Para quem não está muito familiarizado com a doutrina espírita, não tem problema, parece que estamos a contar uma história sem importância, mas vamos ver qual é a importância dela logo a seguir. Ora, então, o que essa senhora fazia? Ela era miniaturista. Ela fazia aqueles quadrinhos pequeninos, mínimos, pequenininhos mesmo. E aquilo é preciso muita acuidade visual. E ela fazia aquilo por gosto. Entretanto, como ficou viúva, então precisou de ter algum ganho para sustentar a família. Ela tinha alguns filhos, pelo menos 3. Então ela passa a ser uma profissional, uma artista desta área. E fica conhecida em França. Há alguns jornais, inclusive, que relatam esse processo. Há uma foto dela, que está à venda. Não é fácil, também é pequenina, curiosamente. E eu não trouxe por quê? Porque não é certo que seja dela. O nome é igual, mas o nome não era assim muito incomum. E ela tinha uma característica que depois Allan Kardec explica bem, ou seja, ele a conhecendo, lança-lhe alguns elogios, dizendo que era uma pessoa incansável no auxílio ao próximo, mãe dedicada, tinha uma capacidade de compreender os ataques, porque quem é artista normalmente é assim, não é? Crítica e por aí fora. E ela compreendia, não se azedava com esse tipo de coisas, era uma pessoa muito amorosa. E Allan Kardec vai conhecendo a sua personalidade e vê nela uma alma nobre, que passado algum tempo, dado esse exercício de trabalhar com miniaturas, foi perdendo a acuidade visual, até chegar ao ponto de ficar mesmo invisual. Entretanto, ele volta para Paris, né? Faz o seu trabalho, e entretanto eles continuam a trocar cartas, a amizade mantém-se. E vem-se a saber que essa senhora, com um caráter... Aliás, as pessoas que a conheciam na intimidade diziam uma coisa muito interessante. Tinha um ânimo leve, suave, envolvente. E aquela amizade foi bastante duradoura. E Allan Kardec vem a saber que ela desencarna. Vem a saber por quê. É um detalhe aqui interessante. Ela, como artista, ela era conhecida, então os jornais noticiaram a morte dela. Só que naquele tempo os jornais, eu não sei se é aquele tempo, quem vê que pensa que eu sou daquele tempo, é horrível. Havia assim umas placas em que se colocavam umas letras em metal, era uma coisa, um trabalho impressionante de mecânica. Então, como devem calcular, demorava para sair as notícias. Teve jornais que anunciaram a morte dela passar 10 dias. Entretanto, Allan Kardec ficou a saber antes, alguma carta, alguma coisa mais urgente que se tem entregado, porque toda a gente sabia que eles eram grandes amigos. E ela desencarna, a 3 de fevereiro. 3 de fevereiro de 65. Se recordarem, na semana passada, alguém se lembra quando é que... Agora esta pergunta é mesmo daquelas. Eu sei que alguém vai saber, não sei porquê. Quando é que desencarnou Demer? 25 de janeiro. 25 de janeiro. Aí, vocês estavam atentos. Muito bem. É? Não, estava aqui escrito também. 25 de janeiro. Isso é para percebermos que foi muito próximo este processo. Está bem?
Então, ela residiu muito tempo, foi aqui que eles acabaram por se conhecer, tá bem? Mas não é importante isto. O que é importante agora é o conteúdo das cartas que ela envia. Adivinhem? 6 de fevereiro. Ela desencarna a 3 e a 6 de fevereiro comunica-se. Ela tinha uma agregação molecular, mas era um espírito livre. Continuamos vivos, gente. Mas é só a viúva Foulon? Todos nós. Agora eu vou fazer um parênteses. Eu sei que vocês estão a ler. Tá bem? Leiam à vontade, mas escutem o que eu vou dizer. Espera aí. Pensem comigo. Se ela aparece, e vão perceber que há provas cabais ali do processo, em que ela aparece 3 dias depois. Por que ela, nesse caso, faz uma psicofonia, ela fala através do médium. Agora eu vou fazer uma pergunta. Ela podia materializar-se utilizando a energia, o ectoplasma das pessoas que estavam ali à volta, para quem já está mais tempo na doutrina? Podia? Podia? Claro que podia. É só agregação molecular. Ainda estava com a sensação da matéria. É possível, mas podia materializar-se, sim, podia. Espera aí. Então, e Jesus? Espera aí. Jesus diz, vós podeis fazer isto e muito mais. Ou seja, se nós começarmos a perceber o que a doutrina espírita nos traz, quer de experiências, quer depois de explicações sobre os processos, nós começamos a compreender que Jesus não vestiu um corpo de matéria, como a nossa, pelo menos, para ressuscitar no corpo. Ele, pura e simplesmente, está conosco em espírito e agrega a matéria para se apresentar temporariamente. Uau, a coisa vai ficando mais simples. Vós podeis fazer isto e muito mais. Vós sois deuses. E quando está a dizer Deus, não está a dizer que nós somos Deus, né? Nós somos filhos de Deus. É quase ficar com o sobrenome. E o que é que diz a viúva? Agora vamos acompanhar. Porque reparem, numa amizade tão grande, faleceu estes dias. Não sei se recordam, tem lá uma parte em que ele diz para que os espíritas não chorem por ele, porque senão ele vai entender que eles não são dignos de ser espíritas. Ok? Mas para quem é que ele diz isso? Para a sociedade parisiense, que já estudava aquilo, que já sabiam daquela realidade. Então o que é que diz Foulon? Diz, tendo como certo que havíeis de evocar-me, logo após o desprendimento, pontificava-me para corresponder-vos, visto não ter experimentado qualquer perturbação. Esta só existe para os seres envoltos e submersos nas trevas do seu próprio espírito. Deixe-me só vos dizer uma coisa, depois de conhecer Allan Kardec, o que é que a viúva Foulon começou a estudar e aprendeu? Espiritismo. Ora, então ela já sabia que ao desencarnar, Allan Kardec, com o trabalho que fazia, e não fazia por curiosidade, fazia porque tinha um fito de ajudar a divulgar a existência da espiritualidade, então ele evocava espíritos. Nós não precisamos fazê-lo e fazemos às vezes inconscientemente. E ela começa por aqui, gente. Olha a amizade. Eu sabia que você ia me chamar. Eu parti e sabia que você ia me chamar. Lindo. Lindo. Maravilhoso. E o detalhe. Ela diz que não está perturbada, certo? Também ela está aqui a falar com essa naturalidade e acreditamos que sim. Até aqui tudo bem? Alguma questão? Dou-lhe uma? Não? Pronto. Mas, por favor, se ficar alguma dúvida, ou eu não perceberem o que eu disse, interrompam, porque isto é um estudo. Se nós vamos ouvir só para dizer que sim, não. Ok? Não vale a pena. Então, alguma dúvida, digam. Então, ela não está perturbada. Mas olhe o detalhe. Eu acho que esse aqui eu vou colocar no espelho lá de casa. Olha o detalhe. Esta só existe, ou seja, essa perturbação, só existe para os seres envoltos e submersos nas trevas do seu próprio espírito. Uau! Ela não está a acusar ninguém de ter trevas, de ser negro, não é nada disso. Pensem um bocadinho comigo. Ela diz, esta perturbação só existe para os seres envoltos e submersos nas trevas do seu próprio
espírito. Peraí, olha o detalhe. Mas eu posso estar a ser perseguido por alguém. E quando desencarnar, a coisa vai ser difícil. Mas ela diz aqui isto. E atenção, eu estou a levar isto muito a sério. A responsabilidade do nosso estado espiritual só depende de nós. Mais ninguém. Nas trevas do seu próprio espírito. Atenção, não assumam trevas, está bem? Eu digo trevas, não estou sentindo trevas, nada disso. Os problemas de consciência, não é? Problemas de consciência. Mas olha o detalhe, Maria João, que é importante. É que nós temos problemas de consciência, claro que temos, nós temos coisas para corrigir. Mas se a minha mente ficar na base da culpabilização, eu crio ruído à minha volta e fico cansado de carregar uma mala muito grande que não é preciso. A minha cruz já é pesada por aquilo que eu tenho que fazer. Tudo bem? Retificar coisas, estou a evoluir. Mas se eu lhe aumentar o peso, a minha liberdade para alterar e conseguir melhorar-me fica mais difícil. Imagine o seguinte, eu estou numa empresa e o meu patrão diz assim, olha, é preciso que você leve isto daqui para ali. Muito bem. Que meios é que eu tenho? Vou perguntar para o patrão. Você tem estes, estes e estes meios. Não gosto. Olha, mas é preciso levar daqui para ali. Por isso é que Jesus dizia, né? É preciso levar daqui para ali. Eu não quero, estou cansado, não gosto. Começa a haver em mim um problema estressante de não resolver o assunto, porque eu estou a olhar para as ferramentas, elas funcionam, eu sei que elas funcionam. Deus é nosso Pai? Ou é padrasto? É Pai, né? Deus é Pai. Então Ele dá as melhores ferramentas. Mas se eu não as percebo, por isso é que é importante ler o primeiro capítulo do Livro dos Espíritos, para perceber Deus, os seus atributos, está bem? E aí eu digo, bom, então, se é para ir daqui para ali, quais são as ferramentas? São estas, eu faço. Não há ruído. Ah, mas posso ter dificuldade em levar. Claro, posso. Mas se a minha mente é resolver o problema, eu não paro para reclamar. Eu não paro para olhar que o outro está a fazer mais rápido do que o outro está a receber mais do que eu para fazer menos. Eu não paro, eu faço o que tenho a fazer. Não entro em trevas, ruídos, perturbação. Eu sou livre. Quando ela diz, esta perturbação, quando morremos, só existe para os seres envoltos e submersos nas trevas do seu próprio espírito. Quando alguém me diz assim, e vão perceber a relação. Casimiro, eu não consigo perdoar. A pergunta a seguir é automática. Queres perdoar? O tema aqui é o que é que nós carregamos desnecessariamente, tá bem? Quero. Então vamos trabalhar. Pô, eu adoro isso, é maravilhoso quando nós queremos alguma coisa e procuramos entreajuda para chegar lá. Não. Perdoar, nem pensar. Eu tenho razão. Perceberam a ideia? Qual é a ligação? Por isso é que Jesus falou tantas vezes no perdão, e também utilizo muito esse exemplo, todos nós utilizamos, porque é o processo de libertação. Ok? Então, ela desencarna porque ela não está magoada com ninguém. Lembra-se que eu disse no início, que era do caráter dela? Perdoar, compreender. Imagine que ela desencarna e olha para aquela série de críticos e os persegue mentalmente. Como é que ela vai desencarnar? Eu vou brincar e falar sério. Em boa verdade, ela não desencarna. Ela morre. Mas continua agarrada às questões da carne. Gente do céu, eu dou pulos de alegria. Saber que só depende de nós. Significa que eu já não tenho ruídos, não é nada disso. Significa que eu sinto-me cada vez mais filho de Deus, integral e com capacidade para resolver todas essas questões. Todas. Ó, Casimiro, mas esta é muito difícil. Que seja, é a minha cruz. Mas posso? Posso. Ai, que eu ouvi tantas dúvidas. Sabe que eu leio pensamento, atenção, cuidado. Eu ouvi tantas dúvidas agora. Uau! A dúvida no processo da minha confiança é o primeiro embaraço.
meus filhos acho que vão me perdoar por o que eu vou dizer agora e as pessoas vão me perdoar. Eu já vos falei do cubo de Rubik. Sabem o que é o cubo de Rubik? É aquele cubozinho. Né? Qual é o primeiro pensamento quando você olha para aquilo e quer mexer naquilo? Não funciona, né? Então, outro dia, no grupo de evangelização, com os pais, com as crianças, nós encontramos este exemplo, que é: alguém consegue imaginar que uma coisa que tem 39 milhões de possibilidades diferentes pode ser resolvida assim em 7 segundos, 10 segundos, 1 minuto? Atenção, resolvidas. Né? São muito demorados. Alguém pensa, não, as pessoas desistem. Como é que a gente sabe que ele pode ser resolvido? Porque na sua construção ele está resolvido. Ou seja, lá atrás o professor e a sua turma que fez aquilo, desenhou e fez o eixo central e depois mexendo as peças. Eles olharam para aquilo, está feito. Desfizeram. Eles sabiam fazer de volta? Não sabiam. E como é que eles sabiam que podiam pôr de volta? Porque viram feito. Allan Kardec, no capítulo sobre o método, no livro dos médiuns, ele diz: quando você tiver fé e souber que o objetivo você o vai alcançar, porque Jesus disse, estáis fadados a ser felizes. Então, gente, quanto mais a gente adia, o problema é nosso. Então, eu sei que eu vou chegar lá. Tudo bem? Eu olho para o cubo de Rubik, eu sei que é possível. Gente, dê por onde der, eu vou resolvê-lo. Nem que eu busque ajuda. E, aliás, aconselho, tá bem? Que dá muito trabalho. Então, a fé funciona assim. Eu vejo que é possível. Muitos de nós dizemos que acreditamos em Jesus, de boca cheia, né? Acredito em Jesus. Olha, mas então vamos trabalhar para mim. E a vida está uma desgraça. O planeta vai sempre para baixo. Eu não sei onde é que isto vai parar. Vocês nunca disseram isto. Hã? Nem eu. Ui, meu Deus. Seria terrível. Né? Não, não aconteceu. Então a fé é isto. Né? Eu sei que é possível. A fé é raciocinada. Eu sei que é possível. Eu vou encontrar um caminho até lá. Tudo bem? E isto permite-me dizer hoje que quando dizemos dessa nossa capacidade de vencer e nós colocamos essas dúvidas, nós somos os primeiros embaraços para nós próprios. Acreditemos em nós. Coloquemos-nos no passo seguinte, vendo a solução feita. Os alunos, para fazer aquilo, tiveram que, acreditem, está impressionante, tiveram que fazer cada movimento, registrar. Onde é que ficava a peça, onde é que ficava a outra, até conseguir algoritmos para resolver. Mas eles fizeram aquilo porque eles sabiam que ia acontecer. E a nossa fé reside aqui. Se eu não consigo perceber ainda que eu estou fadado a ser feliz e vou sê-lo, então eu tenho dificuldade para caminhar. Eu não acredito no ponto de chegada. Simples assim? Fé. Vamos renovar a nossa fé. Tá bem? Eu vou ler isso outra vez, porque eu vou colocar no espelho lá de casa. Esta perturbação no momento da morte só existe para os seres envoltos e submersos nas trevas do seu próprio espírito. Não tenham medo de morrer. Ok? Tenham respeito. Medo não. Tá bem? Ok? Só um pequenino detalhe, né, aqui. O que ela diz de perturbação é de coisa continuada. Porque quando eu acordo de um sono, eu posso ver onde é que eu estou. Se eu chamar isso de perturbação, tem. Eu estou a sair da libertação de uma energia densa para um despertamento. Ou seja, aliás, sabem o que é umbral, não? Se não souberem é simples. Olha, o umbral está aqui. Ó. As pessoas normalmente falam do umbral, né? Ou seja, que é aquela passagem, uns chamarão de purgatório. O umbral é aqui. Daqui para aqui, esta passagem é umbral. Reparei que ela pode ser curta. É umbreira da porta. Umbreira é como chama. Umbral, zona, é esta passagem. Fixem isto. Por quê? Porque ela pode ir daqui e pode ser um túnel. Pode ser rápida, pode ser longa. Umbral, é só passagem, é só isso. Tá bem? Então vamos continuar com a nossa viúva, em que ela diz: pois bem, meu amigo, considero-me feliz agora. Estes míseros olhos que se enfraqueceram a ponto de me não deixarem mais que a recordação de coloridos prismas da juventude, de esplendor cintilante, estes olhos, digo, abriram-se aqui para rever horizontes esplêndidos, ou seja, foi para a espiritualidade. Reabriram-se quando ela desencarna. Ela volta a ver, mas olha o detalhe, ela diz aqui para rever, porque já tinha visto, porque ela teve a oportunidade de, enquanto encarnada, ter vista e perdeu ao longo do tempo.
E ela diz, rever idealizados em vagas reproduções por alguns dos vossos geniais artistas, ou seja, vossos é na terra, mas cuja exuberância majestática, severa e conseguintemente grandiosa, tem o cunho da mais completa realidade. Ou seja, ela está a ver, e olha o detalhe, nas reproduções, tem aqui um quezinho, né? As reproduções de muita arte na Terra são complexos trabalhos com rigor de coisas da espiritualidade. André Luiz, no livro Nosso Lar, ele está a visitar uma casa. Ele diz que belo quadro, eu não sei se é no Nosso Lar, mas é por ali. No trabalho dele. Ele diz que belo quadro, tem um igual lá na Terra. O que é que ele responde ao orientador? Não, o quadro é este, tem um igual lá na Terra mesmo. Mas é lá, o quadro real é daqui. Ok? Aliás, ele disse, este é igual ao da Terra. E o mentor diz-lhe que não é bem assim. Por quê? Porque nós, quando avançamos para a espiritualidade durante o sono, e temos essa capacidade artística de trazer ao mundo material uma percepção, uma visão e conseguir passar, então há essa possibilidade de ver obras na espiritualidade e depois colocá-las do lado de cá. Cópias, muitas vezes. Cópias, muitas vezes. Então não se assustem quando virem trabalhos assim, assim, feios, horrorosos. Não, de onde é que veio? Veio também de algum lugar. Está bem? Não sintonizem. Está bem? Mas as coisas belas servem para ser apreciadas. Então ela está muito feliz porque ela voltou a ver. Onde é que a capacidade, esses 5 sentidos, eles não se perdem. Eles estão conosco. Eu deixei de ver enquanto encarnado. Mas onde é que está a visão? Está no espírito. O que acontece é que a mecânica do corpo físico tem que funcionar para dar vazão aos sentidos do espírito. E se há algum problema, então, temporariamente não vemos. Então as pessoas que hoje estão cegas na espiritualidade vão voltar a ver? Vão. Sem dúvida que vão. Mas vão logo, depende. Depende de cada um. Muitas vezes, as nossas deficiências do lado de lá mantêm-se porque nós, mentalmente, isso é uma ideoplastia, mentalmente mantemos o nosso estado do lado de lá igual ao de cá. Vocês viram na semana passada, vocês vão me ajudar hoje. Demar, quando... falei até direitinho, né? Acho que deu aqui o espírito francês. Quando ele desencarna, lembra que ele morreu muito velhinho, não foi? Como é que, quando ele desencarna, como é que ele surge para manifestar-se? Muito jovem, radiante, não é? Porque a juventude, ou a jovialidade, se quisermos, está no espírito. Assim, olha, eu vou falar uma coisa, nós ainda temos muito pouco tempo. Eu diria que bastava isso para nós sairmos daqui a pensar. Não precisava mais. É tão profundo essa esperança real nas coisas da espiritualidade, da nossa vivência, que vai relativizar os nossos problemas de cada dia e vai nos dar uma dimensão maior. Vamos deixar de tratar das coisas da Terra? Não, vamos continuar, está bem? Então vamos agora acompanhar aqui esta conversa maravilhosa. Não há mais de 3 dias que desencarnei e sinto que sou artista. Ela era artista, lembra? As minhas aspirações atinentes ao ideal do belo artístico, mas não eram que a intuição de faculdades adquiridas em anteriores existências e na última encarnação desenvolvidas. Mas quanto trabalho para reproduzir uma obra-prima e digna da grandiosa cena que se antolha ao espírito, ou cega ao espírito, chegado às regiões da luz. Ou seja, tira o véu, né? O embaraço. Okay? Então ela começa a ver um mundo diferente. Vamos notar que ela está num estado que ela mesma vai dizer sobre isso. Pincéis. Pincéis eu provarei ao mundo que a arte espírita é o complemento da arte pagã, da arte cristã que periclita, cabendo somente ao espiritismo a glória de revivê-la com todo o esplendor sobre o vosso mundo deserdado. Não confundir, quando lemos estas coisas, que as assinaturas são de espiritismo. Não é isto. É de espiritualidade. Muitas vezes isso é uma obra espírita. Isso quer dizer, é uma obra espiritual. Ou seja, a espiritualidade vai adentrar os nossos corações e nós vamos dar vazão a essa espiritualidade. Aliás, nós fazemos sempre. Estamos a falar da espiritualidade. Qual?
superior. Okay? É esta que vai vingar. Por que esta da espiritualidade superior é que será o nosso futuro? É a lei do progresso. Quando resolvermos os nossos problemas íntimos, aquilo que vamos emanar para materializar no mundo será de acordo com essa nova leveza que vamos ter. Simples assim. Nossos monstros e por aí fora já estarão desfeitos. Então não é preciso uma arte desta natureza. Por isso é que ela diz aqui que periclita, vai andando ali, né? Ok? Isto é com a viúva na espiritualidade. Isto é o bastante para a artista. E agora a amiga vai falar para a Amélie Baudet. Lembra-se que elas eram amigas? Por isso é que era importante. Como é que ela vai falar neste momento? Atenção ao detalhe. É que o médium não conhecia Foulon. O médium que está a transmitir a mensagem. Então ela vai falar para a amiga. E diz assim: por que vos incomodar assim, minha boa amiga, com o motivo da minha morte? Vejam se isto não tem similaridade com de Meurre. Vós, principalmente, vós que conheceis as decepções e amarguras da minha existência, devereis antes regozijar-vos em sabendo que não mais bebo na taça amarga das dores terrenas. Ela sofreu muito, segundo os relatos, não vale a pena estar aqui a dizer, em detalhe. Lamento a sua morte. E ela está a dizer, por favor, não lamente a minha morte. Quando é que nós vamos chegar a esse patamar, gente? É uma pergunta, não precisa responder agora. Né? Mas olha a mudança de modelo. Quando eu recebi a notícia da partida de Chico Xavier, eu lembro onde estava, porque são as coisas importantes na nossa vida a gente grava, né? Eu estava numa estrada para Mangualde, eu não conduzia, estava ao lado, e uma pessoa ligou-me e disse assim: Casimiro, olha, notícia chata para te dar e tal. E disse, faleceu Chico Xavier. Foi um misto. O homem velho, comecei a sorrir. Disse, que bom, que luz, que maravilha. Ele está livre. E depois que assim meio, como é que a pessoa vai entender isto do outro lado? Né? Gente, vencer na vida as dificuldades da vida, emocionais em primeiro lugar, é uma bênção. Nós não viemos aqui para outra coisa. Nós não viemos para ficar na Terra. Está bem? Não viemos. Desenvolver um processo de registro emocional sobre isto dá trabalho. Mas funciona. Se algum dia eu tiver dúvidas, eu faço sempre essa pergunta a mim mesmo. Nós batemos um recorde fantástico, né, de humanidade na Terra. Quantos somos hoje na Terra? Já somos 8. 8 mil milhões de pessoas. Vou ter devagarzinho. 8 mil milhões de pessoas. Daqui a 100 anos, alguns vão escapar, eu sei, verdade. Onde é que vão estar 8 mil milhões de pessoas que estavam encarnadas? Lá. E algumas até, se eu quiser, já reencarnadas, seja como for. Gente, repararam que a morte faz parte da vida? Então não complica o que é simples. Qual é a dificuldade? É a nossa emoção. Mas tudo bem. É natural que o nosso registro de desconhecimento do que é nos traga dor pelo desconhecimento. Então o primeiro impacto é doloroso. Mas conforme nós conhecemos a doutrina espírita, nós vamos o quê? Criando uma base de conhecimento em que, se surgir, a dor já é menor. Conforme a minha confiança e percepção da realidade for aumentando, a dor é cada vez menor e o homem velho vai sendo vencido. Então eu vou olhar para o processo com outra lucidez. Ok? Isto é uma verdade, gente. Eu sei que às vezes nós criamos esse... Eu leio pensamentos. Né? Nós criamos esse ruído porque eu não vejo o cubo de Rubik pronto lá à frente. Mas vai acontecer conosco. Acreditem. Então alguém que vai dizer que alguém partiu, eu vou ficar contente. Nada disso. Eu vou olhar para o processo enquanto espírito e ser honesto na proposta, dizendo a verdade. Não é dizer, pena, acabou. Não. Não acabou nada. É só continuidade. Okay? E esses testemunhos, quando nós compreendermos que tudo isso está embasado em coisas sérias, eu já compreendo, mas alguns de nós ainda não. Né? É um trabalho. Então a nossa vida muda. Okay? Ela diz, crede-me, falando para a amiga ainda, os mortos são mais felizes que os vivos, e pranteá-los é duvidar das verdades espíritas.
E agora? Aqui começa a mudar o meu pensamento. Se eu sei disto, por que eu estou triste? É simples. Eu não estou triste pela pessoa que partiu. Eu estou triste porque sinto saudade. Eu quero estar próximo. Eu não sei o tempo que vou voltar a ver. Se um filho nosso viaja, hoje está mais fácil, né, pelo WhatsApp, por aí fora, né? E nós só vamos vê-lo uma vez por ano, por cartinhas e por aí fora. Gente, dói e está encarnado. Tudo bem? Mas eu tenho um conforto emocional que me diz, vamos voltar a ver-nos. Ora, na ausência da certeza de que a vida continua para além daquilo que chamamos morte, isso seria uma dor implacável. Mas nós somos espíritas. Então, essa dor da saudade, desde que saudável, é normal, faz-nos bem. Porque nós gostamos das pessoas. Joaquim, eu não digo gostar. Eu acho que a grande dificuldade é essa. É o amar. É amar as pessoas. É maravilhoso. Eu acredito, obviamente, que o amor continua na espiritualidade, mas o amor físico também é muito forte. Pronto, ok, estou nas trevas ainda. Estou nas trevas. Assim eu não fico sozinho, Joaquim. Assim estamos à vontade. Mas o amor físico é maravilhoso. É. Esta nossa experiência, o Joaquim está a dizer, é que o amor e o contacto físico preenchem-nos também, nós estamos a ver, né? Só que aí há um trabalho a ser feito. Primeiro, perceber que há uma causa e que, em boa verdade, os que partiram, eles estão melhores do que nós. Eu vou só fazer um pequeno tópico. Perdoem-me isto. Eu sei que vocês nunca fizeram isso. Nunca. Eu tenho certeza. E eu também não. Também nunca fiz. Que é... Eu oro com pena dos que morreram. Não faz sentido, gente. Eu não tenho que ter pena de quem morreu. Eu sei que isso parece estranho, mas eu não tenho que ter pena de quem morreu. Eu devo orar por quem partiu, orando para que reencontrem-se, tenham o despertamento necessário, que a sua luz brilhe. Espera aí, mas eu não faço isso com encarnados também? Então é igual. Então, morrer não é motivo de pena, nem de lamentação. Faz parte da própria vida. Mas até nós acomodarmos emocionalmente esta realidade, demora. Por quê? Foram séculos a reencarnar, milênios a reencarnar com medo da morte. É normal. Nós vimos a pessoa morrer, às vezes até torturada, fosse como fosse, com uma doença, e ficava um vazio na nossa mente. Isso doía. Então nós vamos vencer isto, gente. Vamos vencer isto. A parte do medo. A parte do respeito, que é maravilhosa, é compreender que é um mecanismo de libertação que nos volta a colocar na verdadeira vida. Eu vou fazer um parênteses aqui maravilhoso nesse momento. Volta e meia, nós dizemos assim, morrer não dói, é uma libertação, só que é importante que digamos isto sem deixar grande espaço. Não se corta o que se desata naturalmente. Ou seja, suicídio é um erro. Às vezes fica na cabeça, eu ouvi outro dia uma entrevista, a morte é maravilhosa. Eu fico a pensar, quem tiver a pensar em suicídio, né, pensa que funciona como a pessoa está dizendo. Não, é o contrário. Quando há um processo de suicídio, eu não desagrego a matéria, e o sofrimento, materialmente falando, pela minha idioplastia, é muito difícil. Implicando que, para além dos problemas que já tinha, fosse depressão, fosse econômico, seja de orgulho, o problema vai manter-se. Porque eu desencarno da mesma maneira com que vivo. Tá bem? Então, a vida na espiritualidade, ela é maravilhosa. E gente, fica imaginando, vocês vão ver aqui. Entretanto, a entrada no mundo espiritual segue regras que nós nos comprometemos antes de nascer. Então, ninguém apressa nada. Tá bem? Okay? É proibido. Casimiro, uma pessoa pode? Como diz Paulo, né? Tudo me é lícito, nem tudo me convém. Tá bem? Então, fazer referência a isto. A gente está com ilusões. Tirando esta parte, já fiz aqui o introito. Quando Joaquim e todos nós, isto é um exercício, desejamos amar alguém que está à distância, um filho, um pai, ou que tenha desencarnado, ou que está em viagem, ou que eu não consigo ver. Olha, no tempo da pandemia a gente não conseguia fazer algumas coisas.
aonde está verdadeiramente o que eu quero passar? Está cá dentro, são as minhas emoções. Eu quero dizer para a pessoa que eu a amo. Você faz parte da minha vida, com todas as minhas forças. Então ame. Sinta sair essa energia de amor, envolva, porque isto vai nos trazer uma paz tão grande, porque eu sei que a pessoa vai receber. E aí eu sorrio. Porque é verdade. Não é uma crença. É um conhecimento. É algo interior. Se cada um de nós que aqui está negar muitos benefícios que teve ao longo da vida na presença do Cristo ou na busca de Deus, vai negar a sua própria experiência. Vai negar-se a si mesmo. Tudo bem? Eu compreendo, Joaquim. Tem razão. Faz parte do nosso crescimento. Tá bem? Mas há métodos para aliviar esta montanha e que nós vamos conseguir mudar. Tá bem? Então, ela diz, né? Eu vou ler de novo. Crede-me, os mortos são mais felizes. E ela diz, crede-me. Olha o detalhe, né? Por favor, escuta o que eu estou a dizer. Eu compreendo a tua visão. Mas olha, crede-me. Os mortos são mais felizes que os vivos e pranteá-los é duvidar das verdades espíritas. Espíritas, espirituais, seja como for, né? Tornareis a ver-me. Ficai certa. Se parti primeiro é porque finda estava a tarefa que, aliás, cada qual tem na terra. Isto é maravilhoso. Não há acaso. Assim, aliás, não, vamos continuar. Assim, quando a vossa for completada, a tarefa de Amélie Baudet, que é a esposa de Kardec, vireis repousar um pouco junto de mim para recomeçar mais tarde. Recomeçar, não é para parar, né? E ela diz, atentos ao princípio de que nada é inativo em a natureza. É? Todos temos, voltando ali atrás, trabalho na espiritualidade. Ninguém descansa em paz, isso vocês já sabem, está bem? Paz podemos ter, descansar é que é outra coisa. Descanso eterno, não é? Sim, aquela coisa chata que faz mal à coluna. Né? Deve ser meio aborrecido. Descansar eternamente deve ser chato. Mas vai lá. Todos temos más tendências. Aí incluo, né, gente? Incluímos-nos todos, né? As quais obedecemos quando não trabalhamos, né? O que é uma lei suprema e comprobatória da faculdade do livre-arbítrio. Por que aquela pessoa faz tão mal? É o livre-arbítrio. Cada um de nós toma decisões que pretende, né? Portanto, tende indulgência e caridade, minha amiga. Sentimentos esses de que mutuamente carecemos, quer no mundo visível, quer no invisível. Continuamos a trabalhar do lado lá para nos melhorarmos. Eu, quando desencarnar, vou virar santo? Paulo. Não. Vai virar Paulo. Virar o quê? Paulo Santo. Não vamos virar santos, gente. Nós vamos continuar a ser quem somos. Mas eu tenho dúvidas sobre aquilo, quando eu desencarnar vou tirar a dúvida. Não, você vai continuar com a dúvida. Só quando você trabalhar para mudar e perceber o conceito e estudá-lo é que você tira a dúvida. Eu não acredito em Deus, eu desencarno, continuo a viver, eu passo a acreditar em Deus? Não ainda. Há espíritos que não acreditam em Deus. Tudo bem. Eles são maus. Não, gente, só não acreditam em Deus. O que fazem daí é com eles. Está bem? Isso é tão simples. Com tal divisa, tudo vai bem. Amor e caridade. Com tal divisa, tudo vai bem. Não me direis para cessar de falar. Sabei, contudo, que para a primeira vez, bem longa, já vai a conversação. Motivo pelo qual vos deixo para dar a vez ao meu excelente amigo, Sr. Kardec. Ou seja, já deu ali a conversa com a Amélie Baudet. Tudo bem? Eu sei que você não vai pedir para eu parar, você vai querer continuar a conversar comigo. Não é assim? É o que ela acabou de dizer. Mas temos outro trabalho. Quero agradecer-lhe, falando com Kardec, as palavras afetuosas que houve por bem dirigir à amiga que no túmulo o precedeu, ou seja, a amiga ela própria, visto como escapamos de partir juntos para o mundo em que me encontro. Opa! Lembra-se que eu falei que tinha a ver com o estudo do Dr. Demer? Allan Kardec não teve um acidente, provavelmente cardiovascular, lembra-se disso? É o que ela está aqui a fazer referência. Quase que foram juntos. A mesma data, 2 e 3. Lembra-se? Okay? Então, por isso ela faz alusão a isto. A enfermidade que na mensagem o Dr. Demer havia dito. Que diria então a companheira amantíssima da nossa existência, se os bons espíritos não tivessem intervido? Teria chorado e gemido,
o que até certo ponto compreendo. Ou seja, o que aconteceria com a Amélie Baudet, a esposa de Allan Kardec, caso não houvesse a intervenção? A Amélie iria chorar. Que é compreensível. Tudo bem? Pela ausência, não é por descrença. É preciso, porém, que vele, cuide, para que não mais vos exponhais a novo perigo. Foi a mesma recomendação. Lembra-se? Foi a mesma recomendação. Antes de ter concluído o trabalho da iniciação espírita, chegando antecipadamente entre nós, e qual Moisés, não vendo senão de longe a terra da promissão. Então, sabemos que Moisés viu e não desceu. Ficou na montanha. Ok? É uma amiga que vô-lo diz. Aquela conversa mesmo ali, né? Acautelai-vos. Agora parto para junto dos meus queridos filhos, depois do que irei ver, além mar, se a minha ovelha viajora aportou a terra ou permanece à mercê das tempestades. Refere-se a uma das filhas que residia na América. Já viram? Naquele tempo era mais difícil. A gente pega o avião, vai ali no Fly Radar e vê quando é que eles chegam e está sossegado, né? O pai é ansioso, não é? Sabia que vocês podem acompanhar o avião, né? Ali, telemóvel, hoje em dia. Isso é ansiedade, não façam isso. Tá bem? Naquele tempo, colocava no barco e rezava. Orava, rezava. Tá bem? Então, ela está a dizer da preocupação dela. Ok? Oxalá a protejam os bons espíritos, aos quais, para o mesmo fim, vou reunir. Ou seja, vai trabalhar para ajudar a filha. Voltarei a conversar convosco, pois não vos esqueçais de que sou uma conversadora infatigável. Até breve, bons e caros amigos. Até logo. Okay? Essa é a comunicação que ela dá diretamente ao ser evocada. E agora, nós vamos passar a ler, tá bem? Porque senão para a semana vocês vão ficar com o mesmo tema e não é necessário. Algum comentário fazem só no final, pode ser? Querem apontar a meio do caminho? Vamos lá. 8 de fevereiro. Não demorou muito, pois não? 6 para 8. Allan Kardec pergunta: Cara senhora Foulon, considero-me satisfeito com a comunicação de há dias, na qual prometeste continuar a nossa conversação. Eles eram mesmo muito amigos. Crede que vos reconheci logo por falardes de coisas desconhecidas do médium e muito próprias do vosso espírito. Agora, olhe o detalhe. A linguagem afetuosa para conosco é seguramente de uma alma amorosa como a vossa, conquanto notássemos nas palavras uma firmeza, uma segurança, uma pronúncia até então desconhecida em vós. Olha o detalhe da comunicação. Ele se apercebe que ela está diferente na forma como comunica. Ora, se é o mesmo espírito, em teoria, passaria o mesmo tipo de linguagem e até de forma. E o detalhe é a resposta dela. Vamos ver. Lembrai-vos certamente que, neste sentido, eu me permiti fazer-vos mais de uma advertência em certas e determinadas circunstâncias. Muito bom. Ou seja, ele está a falar de conversas que teve com ela enquanto encarnada. E ela responde: é verdade. Sim, porém, desde que enfermei gravemente, tratei de readquirir a firmeza de espírito, abalada pelos desgostos e vicissitudes que tantas vezes me fizeram tímida na terra. Ela ainda, na doença, tem a face triste, mudou-se para melhor na perspectiva de compreensão. Detalhe, eu disse para comigo, isto é para nós, ela disse para com ela enquanto encarnada, eu disse para comigo, pois que és espírita, esquece a terra, prepara-te para a transformação do teu ser e vê, pelo pensamento, a trilha luminosa que espera a tua alma após o desenlace e pela qual deverás libertar-te, desembaraçada e feliz, às esferas celestes, onde, de futuro, irás habitar. Ela colocou a mente dela onde? No objetivo. Auriu a fé que em boa verdade ela tinha, libertando-se do quê? Da preocupação com a filha. Ela não podia, ela estava cega. Então as preocupações, como é que cuidava disto, daquilo outro, foi entrando no desânimo. Mas ela disse, espera aí, eu vou continuar a viver aqui, sim, mas, então, isto é um ensino maravilhoso, porque ela diz, eu disse para comigo. Dir-me-eis, talvez, que era um tanto presunçosa em contar com a perfeita felicidade. Vai acontecer. Ela diz, se calhar, podes achar que o que eu estava dizendo não era
assim muito humilde. Então, uma vez desencarnada. Mas o facto é que eu sofrera tanto, que deveria expiar as faltas, não só da última, como das anteriores encarnações. A gente diz muitas vezes a brincar. Não sei o que eu fiz, mas estou pagado as 8 para trás. Não é? E desenganem-se que a gente está a acertar ainda desta. A maior parte de nós. Ela, se calhar, estava de outras. Essa intuição não me iludia. E foi ela quem me deu a coragem. Ou seja, ela não criou uma fantasia de que a coisa seria. Deu-lhe foi coragem. Ou seja, às vezes nós queremos coisas e se não conseguimos ficamos desanimados. Não, ela não se iludia. Okay? Então, essa intuição não me iludia. E foi ela quem me deu a coragem, a calma e a firmeza dos últimos momentos. Pois bem, essa firmeza cresceu de pronto quando, após a libertação, vi as esperanças realizadas. Dá para ter pena de alguém que morre assim? Não. A gente deve, poxa, já podia ter acontecido comigo. Não, calma, tudo no seu tempo. Ok? Então lá. Descrevei-vos, agora Allan Kardec diz, descrevei-nos agora a transição, o despertar e as primeiras impressões que aí recebestes. Okay? Eu sofri, mas o espírito sobrepujou o sofrimento material que o desprendimento em si lhe acordava. Ou seja, a matéria causava-lhe problemas. Okay? Depois do último alento, ou seja, suspiro se quisermos, encontrei-me como que em desmaio, sem consciência do meu estado, não pensando em coisa alguma, numa vaga sonolência que não era bem o sono do corpo, nem o despertar da alma. Alguém aqui já acordou de uma anestesia? Okay? É meio assim, né? Como é que eu estou? O que é isto? Né? Bom, é mais ou menos isto. Ok? Ou seja, nós já tivemos essas experiências. Okay? A questão da perturbação do umbral. Isto aqui, como é um despertar, é uma espécie de perturbação. Não sei onde é que estou. Mas é tão ligeiro que é um despertar. Nós fazemos, olha, não fazemos isto. Experimentem fazer alguma coisa. Pessoal, uma coisa em casa, que é... Normalmente tem uma frestazinha de luz e tal. Experimentem dormir zero negro. Com blackouts em tudo quanto é lado. Quando acordarem, e estiver tudo escuro. Ok? Vocês vão ver que... Onde é que eu estou? É para que lado? Tudo bem? Ou seja, é este processo de despertamento. E diz, nesse estado fiquei longo tempo. O longo dela não é o nosso, né? E depois, como se saísse de prolongada síncope, ou desmaio, lentamente despertei no meio de irmãos que não conhecia. Eu vou fazer um parênteses. Eu, Casimiro, olha a presunção. Que ela não se lembrava. Porque conhecia. Ok? Tudo bem? Percebem a diferença, né? Por que eu estou a dizer isto? Porque as nossas memórias, quando desencarnamos, são as memórias daqui. Ok? Eles prodigalizavam-me cuidados e carícias, ao mesmo tempo que me mostravam no espaço, um ponto algo semelhante a uma estrela, dizendo, é para ali que vais conosco, pois já não pertences mais à Terra. Aqui, nesse caso, ela não está a falar só de sair da Terra física. O próprio orbe dela já não era daqui. A gente reflete um pouco sobre isto e pensa, Allan Kardec não veio sozinho. Ele veio com uma pleia de espíritos na mesma altura para ter um psiquismo e um conhecimento e um valor intrínseco moral para que esta mensagem da espiritualidade se mantivesse. Jesus, quando veio com um séquito de almas que conseguiram perceber e acompanhá-lo. Francisco de Assis também, igualmente. Vê-se que naquela época de Francisco de Assis, Santo Antônio de Pádua, de Lisboa, nós preferimos que seja de Lisboa, né? Ele fazia parte desse grupo. E outras almas nobres nessa altura. Ora, então, esta daqui, fazendo parte deste grupo, naturalmente não tinha um vínculo direto e necessário com a Terra. Vem em missão para dar exemplo. Ok? Então, recordei-me, e apoiada sobre eles, olha o detalhe. Recordei-me, né? E apoiada sobre eles, formando um grupo gracioso que se lança para as esferas desconhecidas, mas na certeza de aí achar a felicidade, subimos à proporção que a estrela se engrandecia, estou me aproximar, ela aumenta, né? Era um mundo feliz, um centro superior no qual a vossa amiga vai repousar. Quando digo repouso, quero referir-me às fadigas corporais que amarguei, às contingências da vida terrestre, não à indolência do espírito, pois que este tem na atividade uma fonte de satisfações de gozo.
Tudo bem? Alguém quer ir com ela? Não, ainda não. Vem cá. Era um mundo feliz. Perdão. Eu fiz aqui, foi referência a isto. Pois que este tem na atividade, o trabalho, né, uma fonte de satisfação. Não esquecer isto. Okay? Esta nossa ideia de felicidade é ganhar muito e fazer pouco, não faz com que a nossa alma cresça. E nós viemos à Terra para crescer. Não foi para ganhar. Bom, tudo bem? Okay. Então deixaste a Terra definitivamente? Deixo nela muitos entes queridos para que possa separar-me definitivamente. Deixo muita gente. A ela virei, portanto, em espírito, incumbida como estou de uma missão junto de meus filhinhos. Lindo! Lindo! Ai, a alma libera, nunca mais quer ir para a Terra. Gente, nós amamos. Esses vínculos não cessam. Até melhoram, porque mais livres, mais amorosos, sem tanto ruído. De sobejo, sabeis que nenhum obstáculo se opõe à vinda à Terra, à visita, em suma, dos espíritos que demoram em mundos superiores. Oh. A vossa posição de agora poderia, de algum modo, diminuir ou enfraquecer as relações com os que aqui deixaste? Você está tão bem, tão luminosa, né? Que é a nossa preocupação, muitas vezes. Não, meu amigo. O amor aproxima as almas. Ficai certo de que na Terra podeis estar mais próximos dos que atingiram a perfeição do que daqueles que, por sua inferioridade e egoísmo, gravitam ao redor da esfera terrestre. Isso dá um tratado. Pensem um bocadinho. Eu sei que vocês estão cansados, mas pensem. Olha o detalhe disso. Eu amo alguém. Esse alguém está bem. A sintonia existe. Mas se a pessoa estiver agarrada às coisas da terra, com raivas e não sei o que mais, o amor vai, mas não é acolhido. Então nós não estamos em ligação real. Quando estivermos todos curados desse nosso embaraço, então o amor fluirá naturalmente e tudo será melhor. E vai ser assim, gente. Por mais guerras que haja, esse estertor, esta sandice, esta falta de juízo que nós temos, é ainda a exteriorização do que temos no coração, mas tudo isto vai passar. O escândalo há de vir, que Jesus, o nosso terapeuta, disse. Mas ai de quem, por quem ele vem. Ou seja, a responsabilidade está lá. Tá bem? Mas um futuro será assim. Absolutamente luminoso. Eu não tenho dúvidas. Nenhuma. Zero. A caridade e o amor são dois motores de poderosa atração, a qual consolida e prolonga a união das almas, a despeito de distâncias e lugares. Okay? Como é que diz Saint-Exupéry? Não há longe, não há distância. É certo, os amigos vão se encontrar em algum lugar. Sempre. Okay? A distância só existe para os corpos materiais, nunca para os espíritos. Daí estarmos mais próximos em espírito que fisicamente. Foulon morreu e ficou mais próximo de Kardec. Bastava lembrar-se, né? Bastava lembrar-se, exatamente. Simples assim. Que ideia fazeis agora dos meus trabalhos sobre o Espiritismo? Allan Kardec a perguntar para ela. O que achas? Parece-me que sois um missionário e que o fardo é pesado, mas também prevejo o fim da vossa missão. E sei que o atingireis. Atenção, fim da missão naquela fase. Depois precisava continuar. Ajudar-vos-ei no que estiver ao meu alcance com os meus conselhos de espírito para que possais superar as dificuldades que vos serão suscitadas, animando-vos, enfim, a tomar medidas concernentes à dinamização do movimento renovador em que se funda o Espiritismo. Isso enquanto aí permanecermos. Porque a ligação dela não era propriamente com o nosso órgão. Okay? E o detalhe, Demer, o vosso amigo, já falamos, né? Unido ao Espírito de verdade, ou seja, do grupo, vos será mais útil ainda, porquanto é mais sábio e ponderado do que eu. Olha a humildade. Uma alma desta natureza, livre, amorosa, está dizendo, olha, o outro vai te ajudar mais do que eu. Sei que a assistência dos bons espíritos vos fortalece e sustenta no vosso labor. E assim também vos asseguro o meu concurso, sempre e em qualquer parte. Estamos juntos. Okay? Você está auxiliado, mas eu também cá estou. De algumas das vossas palavras pode inferir-se que não prestais muito ativa colaboração pessoal na propagação do Espiritismo. A conversa onde está? Peraí, eu estou a perceber que você não liga muito a isto. Né? Enganai-vos. O facto é que vejo tantos outros espíritos mais capazes do que eu de tratar deste assunto, aliás, tão importante,
que uma timidez invencível me impede de vos responder conforme desejado. Porque ela reconhece a sabedoria e a superioridade dos outros espíritos, do grupo do Espírito de Verdade. Daquelas almas que estão ali para aquilo. Então ela diz, eu vou somar o quê? Como é que se diz no Brasil? Chover no molhado. Trocar 6 por meia dúzia. Né? Então ela, humilde, diz, olha, eu estou aqui. Provavelmente assim acontecerá e eu me animarei com o denodo desde que melhor conheça esses espíritos. Ou seja, quando me ambientar com eles. Há 4 dias apenas que deixei a Terra e, conseguintemente, ainda estou sob a influência deslumbradora de tudo que me cerca. Lembra que esse ministro ainda está... Está bem? Reviver. É como a gente vai para um país diferente, né? Dar-se ao caso de não me compreenderdes? Não encontro meios de exprimir as sensações novas que experimento. Esforço-me a todo transe para fugir à fascinação que sobre o meu ser exercem as maravilhas por ele admiradas, por ela enquanto espírito. A única coisa que posso fazer é adorar e render graças a Deus nas suas obras. Mas essa impressão se desvanecerá e os espíritos asseguram-me que dentro em breve estarei acostumado a todas estas magnificências, de modo a poder tratar com lucidez espiritual de todas as questões concernentes à renovação da Terra. Deixa-me chegar primeiro, depois deu trabalho. Okay? A tal circunstância devei juntar nada mais a de ter eu uma família a consolar. Lindo! Adeus e até breve, caro mestre. A vossa boa amiga ama-vos e amará sempre, visto como a vós exclusivamente deve a única consolação duradoura e verdadeira que teve na Terra. O quê? Conhecimento espiritual. Isso ela deve a Kardec, porque foi ele que lhe abriu os conhecimentos. Está bem? A comunicação seguinte foi destinada aos seus filhos em data de 9 de fevereiro. Esta é curta, meus amadíssimos filhos. Aliás, essa é curta. E nós vamos praticamente encerrar com ela. Por quê? Porque Allan Kardec depois vai colocar algumas questões. Que pensamos nós, ou refletimos nós, sobre a importância da ligação dos espíritos superiores a nós, enquanto familiares, amigos, conhecidos na Terra. Nós pensamos que eles vão embora, mas eles ficam. Ficam não é físico, emocionalmente estamos ligados. Tá bem? Ele vai fazer questões dessa natureza. Então isto é para nós. Está bem? Meus amantíssimos filhos, Deus retirou-me de junto de vós. Mas a recompensa que se dignou conceder-me é bem maior que o pouco que fiz na terra. Eu sei que isso é delicado. É uma mãe falando para os seus filhos, mas é um espírito falando para nós. Posso pensar no meu pai, na minha mãe, no meu irmão, seja como for, né? Então Deus retirou-me de junto de vós, mas a recompensa que se dignou a conceder-me é bem maior que o pouco que fiz na terra. Bom, resignai-vos, queridos filhos, às vontades do Onipotente e tirai de tudo quanto vos permitiu receberdes a força para suportar as provações da vida. Detalhe, tende firme no coração a crença que tanto me facilitou a passagem para este mundo. Firme. Não é superficial. Firme. Isto é um apelo de mãe. E nesse caso, de irmã. Depois da morte, de irmã para nós, né? Depois da morte, Deus, tal como já o havia feito na terra, estendeu sobre mim o manto da sua misericórdia infinita, durante a vida e no momento da morte. A Ele deveis agradecer os benefícios de que vos cumula. Abençoai-o, meus filhos, bendizei-o sempre, a todo instante. Falar, sentir, e daí Jesus ter dito, amar a Deus sobre todas as coisas. É profundamente libertador. É um tratado de psicologia profunda. Não percais nunca de vista o que vos foi indicado, nem o caminho a trilhar. Não perder de vista. Meditai sobre a aplicação do tempo que Deus vos determinou na terra. Aí sereis felizes, meus queridos filhos. Felizes uns pelos outros, desde que a união reine entre vós. Felizes ainda com vossos filhos, se os educardes nos mesmos sãos princípios que Deus permitiu vos fossem revelados. Não me podeis ver, é certo,
Mas convém que saibais que os elos que aí nos ligavam não se espedaçaram pela morte do corpo, visto que, como não era o invólucro, mas o Espírito que nos unia. E assim é que me será possível, por bondade do Onipotente, guiar-vos, encorajar-vos, para de novo nos juntarmos, quando para vós terminar essa jornada. Caros filhos, cultivai carinhosamente esta crença sublime. Para falar dos conhecimentos espíritas. A vós, que atentes, belos dias vos aguardam. Isso mesmo já vos disseram. Porém, a mim não estava fadado o ver esses dias aí na terra. A alusão a Moisés, que fica a ver o trabalho futuro. Ela diz, eu não vou estar aí, mas vocês vão. Vocês vão ter esses frutos. Será do alto, pois, que julgarei os belos tempos prometidos pelo Deus de bondade, de justiça e misericórdia. Não choreis, meus filhos. Possam estas comunicações fortalecer-vos na fé, no amor de Deus, esse Deus que tantos benefícios nos providenciou, que tantas e tantas vezes socorreu vossa mãe. Orai sempre que a prece revigora. Conformai-vos com as prescrições por mim tão ardentemente seguidas, quando como vós encarnada. Viveu-as. Ela pediu e viveu-as. Orai sempre que a prece revigora. Conformai-vos com as prescrições por mim tão ardentemente, olha o detalhe, está reforçado aqui em amarelo, seguidas, quando como vós encarnado. Eu estava na condição de encarnado e segui isto. Façam isto. Ela está a falar com amor aos filhos. Voltarei, meus filhos, mas é preciso consolar a filha que de mim tanto precisa agora, América. Adeus, até breve. Eu vou-lo suplico por vós. Olha o pedido. Crede na bondade divina. Até sempre. As considerações de Allan Kardec são muito interessantes porque ele divide nos pontos. Passou da hora, gente. Nós fomos para a espiritualidade. Então vamos fazer o seguinte. Vamos para um passe coletivo. Não vamos ter o passe individual. Não há problema nenhum. Porque o fundamental é que nós recebamos. Alguém tem dúvida que os benfeitores estão aqui para nos auxiliar? Depois de uma mensagem de uma mãe tão amorosa? Não. Então nós vamos encerrar. Que bom. Que bom que abrimos o nosso coração para receber as mensagens da espiritualidade. Como é bom sentir a presença das forças superiores a envolver-nos. Como é bom amar. Como é bom confiar. Como é bom abraçar sem embaraços. Como é bom sentir a vida estuante, incessante. Como é bom amar. Amado Jesus, continuamos no cadinho da terra, buscando a nossa melhoria. E necessitamos muitas vezes deste alimento, deste amor que transforma, que se revela, em que se atua e que retorna
com as suas vivências e resultados. O primeiro Jesus está mesmo em nós. Certa feita, no mercado cercado de gente, tu dissestes aos teus discípulos, chamando-lhes a atenção: alguém me tocou. Incompreendido, ouvistes: mas Senhor, todos te tocam. Como é possível nesta algazarra? Todos se tocam, Senhor. Eu senti sair virtude de mim. Daquela multidão, destaca-se uma mulher hemorroíça, com problema conhecido de longa data, doente, e diz: fui eu, Senhor, que te toquei. E estou curada. Minha filha, minha irmã, em verdade te digo que a tua fé te curou. Mestre amado, com tua companhia, ou em tua companhia, dizemos-te que hoje queremos trabalhar pela nossa própria mudança, com confiança. Contamos contigo no auxílio para esse trabalho, para essa lida na nossa vida. Mas o trabalho é nosso, Jesus. Por isso nos reunimos aqui de mãos unidas e de corações unidos para agradecer-te a oportunidade da manhã. Durante alguns instantes, Jesus, vamos orar em silêncio, cada um de nós. De forma suave, serena. Desejamos ouvir-te. Enquanto te ouvimos, Senhor, ouvimos também nossos anseios de fraternidade, de abraço, de companheirismo. Acolhemos em nós as bênçãos desta hora, com os teus trabalhadores a beneficiarem-nos na saúde física e mental. Não te vemos no alto do madeiro, vemos-te vivo, trabalhando, sem o menor resquício, o menor dos nossos desmandos ou desditas, quando preferimos as coisas do mundo a ti. Mas hoje buscamos-te. E agradecidos, encerramos a tarefa da manhã, desejando que as bênçãos se espraiem e sirvam para os teus trabalhadores atenderem aqui e acolá outros que tanto necessitam. Muito obrigado, Senhor.